Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos fazer algumas questões comentadas sobre o tema de organização do Estado. Essa matéria ela cai bastante em concursos públicos e basicamente, já adiantando aqui, exige do concurseiro decorar determinados artigos, né? Não tem como a gente fugir disso. Às vezes a gente consegue colocar alguns mnemônicos para facilitar, mas em si, a gente precisa decorar muito esses artigos, né? E o melhor para fazer isso, né, para colocar na nossa cabeça, é fazer questões, mais questões, para a gente sempre pegar ali as nuances de cada questão, né, também de cada banca, para a gente entender melhor. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos para vocês, tá? Também não se esqueçam, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês estarem baixando um resumo aí de funções essenciais da justiça gratuitamente, né? Uns resumos no qual eu faço também para estudar, beleza? Bom, então dito isso, vamos para nossas questões. Bom, primeira questão, vamos ter aqui a banca Avança SP, Prefeitura de Águas de Lindóia, Procurador Jurídico. Segundo a Constituição Federal, para criar novos municípios, tá, será preciso exceto, tá? Lembrem-se bem, né, de marcar, né, na sua prova quando tem essa palavrinha, tá, no comando da questão, exceto, tá, para você não esquecer quando estiver lendo as alternativas. Bom, dentro dessa parte de criar novos municípios, vamos ter o artigo 18 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aí vem no parágrafo 4º e diz o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, tá? Lembrem-se, né? Sempre quando vem aqui a lei escrita sozinho, isso está indicando uma lei ordinária, tá? Quando for lei complementar, lembrem-se que a Constituição sempre vai dizer que é lei complementar, beleza? Então temos aqui uma lei estadual dentro do período determinado por lei complementar, né? Perceba que aqui ele já disse lei complementar federal, tá? Federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Bom, a partir dessa leitura do parágrafo 4º, vamos ter então que para a criação, a incorporação, a fusão e também o desmembramento de municípios, vamos precisar de uma lei ordinária estadual. Deixa eu colocar aqui, lei ordinária estadual, tá? Também vamos precisar de uma lei complementar federal, que essa lei complementar federal ela vai estipular um período no qual poderá ser feito essas criações de municípios, tá? Criação, incorporação, fusão e também o desmembramento. A partir disso, vamos passar também a ver que é necessário uma consulta prévia mediante plebiscito, tá? Do plebiscito das populações dos municípios envolvidos, né? Os municípios que vão ser criados, incorporados, haverá fusão ou então um desmembramento, tá? E a partir disso vamos ter um estudo, tá? Um estudo de viabilidade municipal, apresentado então e publicados na forma da lei. Então esse vai ser o procedimento. Vamos lá analisar a nossa questão. Diz o seguinte: a letra A. É necessário uma lei complementar para abrir período autorizando a criação? Vimos que sim, é necessário uma lei complementar federal para abrir aqui um período para a criação, fusão, incorporação, desmembramento. Também vamos ter um estudo de viabilidade municipal? Vamos também ter este estudo. Plebiscito com a população envolvida? Também. Audiência com a Assembleia Legislativa envolvida? Bom,
Dentro dos requisitos colocados lá no nosso artigo 18, parágrafo 4º, não tem essa parte da audiência com a Assembleia Legislativa envolvida, né? Então, aqui já achamos a nossa exceção, é a letra D. E por último, vamos ter a lei ordinária estadual, né? Que a gente viu lá também no parágrafo 4º. Então, nossa primeira questão, vamos ter a alternativa D como sendo a correta aqui. Seguindo, vamos ter a nossa segunda questão. CESP-CEBRASP, advogado 2024. Acerca dos direitos e garantias fundamentais e a organização do Estado brasileiro, julgue os próximos itens. Então, compete à União, em caráter geral, e aos Estados e o Distrito Federal, em caráter suplementar, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Bom, vamos ter aqui no artigo 24 da nossa Constituição que diz: compete à União, os Estados e também ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual, tá? Isso daqui, às vezes, a gente pode confundir um pouco quando vem aqui no artigo 22, tá? Que diz: compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Mas lembrem-se que são dois institutos diferentes aqui. Um compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Já no artigo 24 diz que compete concorrentemente à União, os Estados e também ao Distrito Federal legislar sobre procedimentos, tá? Procedimentos em matéria processual. Isso significa questão de prazos, recursos, tá? Então, fica essa observação aqui para vocês se atentarem quando vir uma questão desse tipo. Então, vamos ter aqui: compete à União em caráter geral e aos Estados e o Distrito Federal em caráter suplementar legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual? Sim, né? Está corretíssimo aqui a nossa questão. Outra observação em relação a essa questão, pessoal, é essa parte no qual ele fala: compete à União em caráter geral, tá? Em caráter geral, e também aos Estados e Distrito Federal em caráter suplementar. O que seria isso? A gente tem que analisar aqui o artigo 24 e os seus parágrafos, que diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, tá? Legislação concorrente, que é essa aqui do artigo 24, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, é o que está escrito ali na nossa questão, que diz que a União ela vai ter uma competência de caráter geral. Então, ela vai estabelecer normas gerais. Já aqui no parágrafo 2º diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, vamos voltar aqui. Por isso que diz que compete à União em caráter geral e também aos Estados e Distrito Federal em caráter suplementar. O que isso quer dizer? Que a União ela vai definir normas de caráter geral e, necessitando o Estado ou o Distrito Federal, eles podem suplementar essas normas, tá? Com questões ali que seja necessário para a execução dessas normas nos estados ou então no Distrito Federal. Eles podem suplementar, tá? Isso na questão de legislar concorrentemente. Seguindo aqui, para a gente falar um pouco mais sobre os outros parágrafos que são essenciais dentro dessa parte da organização do Estado, esse artigo é essencial em questão de prova, cai bastante essa parte desses parágrafos do artigo 24. Então, parágrafo 3º. Vamos ter que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se não existisse aqui uma norma geral falando sobre os procedimentos em matéria processual, né, a União não tivesse feito essa lei para falar sobre procedimentos de matéria processual, o Estado ele poderia ter aqui uma competência legislativa plena para exercer, então, essa competência para criar a norma para atender às suas peculiaridades, beleza? Então, inexistindo lei federal sobre normas gerais, tá? Os estados, eles podem sim exercer a sua competência para criar as leis para atender às suas
peculiaridades. Aí o parágrafo 4º diz que a superveniência de lei federal sobre normas gerais, ela suspende, tá? Ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Bom, então, inexistindo a lei federal, como a gente falou ali no parágrafo 3º, a lei, quer dizer, o Estado, ele vai trazer a sua competência legislativa e criar uma lei que vai atender às suas peculiaridades naquele determinado momento. O que acontece se a União criar, então, uma lei falando sobre normas gerais? O que vai acontecer entre essa norma federal e essa norma estadual? No que for conflitante entre as duas, haverá uma suspensão, tá? Não é revogação, tá, pessoal? Não é revogação. Haverá uma suspensão no que for contrário à lei federal. Então, os pontos que estão conflitantes ali da norma estadual com a norma federal vai suspender a eficácia na lei estadual, tá? E vai continuar valendo a lei federal. Mas lembrem-se muito bem, tá? Lembrem-se muito bem dessa palavra. É suspender a eficácia no que for conflitante na lei estadual. Ela não vai revogar a lei estadual, beleza? Então, vamos seguindo aqui para nossa próxima questão. Banca CESP-Sebrasp, Analista Ambiental 2024. Considerando as disposições da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos é de competência exclusiva dos estados e do Distrito Federal. Bom, para a gente responder essa questão, a gente tem que ler o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, que diz o seguinte: os estados, eles organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, por entendimento da leitura deste artigo, né, o parágrafo 1º do 25, temos que a competência estadual e também distrital, né, do Distrito Federal, vai ser uma competência residual, tá? Residual por quê? É aquilo que fica. O que não é vedado pela Constituição é autorizado, então, a competência dos estados e do Distrito Federal. O que isso enseja? Isso quer dizer que a nossa Constituição não vai tratar nenhuma competência privativa ou exclusiva dos estados. Por quê? Porque a competência dos estados é residual, tá, pessoal? Lembrem-se muito bem disso, tá? A competência dos estados e Distrito Federal é uma competência residual, é o que fica na nossa Constituição. O que não é vedado pela Constituição pode ser, então, a competência dos estados. A partir disso, vamos voltar aqui para nossa questão que diz o seguinte: fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos é de competência exclusiva dos estados e do Distrito Federal. Não, tá errado, porque a competência dos estados e do Distrito Federal é residual, tá? Residual. O que não for vedado pela nossa Constituição, então está ok para os estados legislarem sobre o assunto, tá? Então, essa questão ela está errada, porque a competência dos estados e do Distrito Federal é uma competência residual, beleza? Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Banca CESP-Sebrasp, Escrivão de Polícia 2024. Segundo a Constituição Federal, a edição de normas de organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis é de competência legislativa. Bom, para a gente responder esta questão, temos lá no artigo 24 que diz o seguinte: compete à União, os Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então, aqui a gente tem que essa nossa questão aqui é de
competência concorrente, tá? Bom, pessoal, antes da gente analisar aqui as nossas alternativas, tem um ponto bem essencial dentro dessa parte de organização do Estado, que vão ser as competências comuns e também a competência concorrente. Para a gente não confundir uma com a outra, lembrem-se muito bem que as competências comuns vão ser da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já a concorrente vai ser da União, Estados e Distrito Federal, tá? Então, para a gente não esquecer de jeito nenhum, lembre-se que comum tem aqui o M, tá? Tem o M. E M é M de município, tá? M de município. Então, quando ele falar concorrência comum, aí tem município, União, Estado, Distrito Federal e município, tá? Já competência concorrente não vai ter município, tá? Não vai ter município, somente União, Estados e Distrito Federal. Lembrem-se muito bem desse bizu aí, que vai ajudar muito vocês a responderem essas questões de organização do Estado. Então, feito isso, vamos aqui analisar algumas das nossas alternativas aqui. Então, a letra A, concorrente, União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? A gente viu aqui que concorrente não tem município, tá? Então, só disso já dá para a gente eliminar aqui a alternativa A. Letra B, concorrente dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. A gente acabou de falar também sobre essa parte, né? Concorrente não tem município. Letra C, privativa dos estados e do Distrito Federal. Bom, a gente falou que Estado, né? Na nossa questão passada, a gente falou sobre o Estado, que o Estado é uma competência residual, tá? Né? Residual. Não existe competência privativa e nem competência exclusiva de estados e do Distrito Federal. Então a gente já pode também eliminar esta parte. Aí fica a D e a E. A gente acabou de ler, né, lá no artigo 24, que diz que é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal apenas. E essa é a nossa questão. Só que a gente pode ter algumas dúvidas. Por quê? Pode ser privativa da União. Bom, neste caso não será privativa da União, porque a União ela vai tratar sobre as polícias federais, né? Polícia Rodoviária Federal e também Polícia Ferroviária Federal, tá? Então, por isso que não vai ser também privativo da União. E sobra o que a gente leu lá no artigo 24, competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. E pessoal, sério mesmo, essa observação ela vale muito em relação a essas questões dentro da organização do Estado. Lembrem-se muito bem dessa parte aqui de comum e concorrente. Só de lembrar que na concorrente não tem município, tá? Não tem município. Isso vai fazer com que a gente possa eliminar várias alternativas ou até acertar determinadas questões, tá? Porque na hora da prova a gente fica um pouco ansioso, nervoso e acaba embaralhando um pouco a nossa memória, tá? Então, lembrem-se muito bem, comum tem M, tá? Comum tem M, então tem município, tá? União, Estado, Distrito Federal e município. Concorrente não tem M, então não vai ter município, beleza? Lembrando disso, na hora da prova, com certeza você vai acertar a questão. E para finalizar, eu quero fazer uma observação quanto ao artigo 22 da nossa Constituição, dessa parte da organização do Estado, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar. E o parágrafo único, que é o que interessa para a gente aqui e cai também bastante em prova, que é: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias
relacionadas aqui no artigo 22. Então lembrem-se muito bem que é lei complementar, não é lei ordinária, tá? É lei complementar e ela poderá, tá? Ela poderá autorizar os estados, tá? Ela poderá, então isso aqui é uma faculdade, tá? Não é uma imposição. Não é necessário que o Estado, no caso a União, faça isso, tá? Então, ele poderá autorizar, legislar sobre questões específicas das matérias. E também ele tem que, é claro, autorizar os Estados para que ele faça isso. Não é competência concorrente, como a gente viu ali no artigo 24, porque é uma competência privativa, mas ele pode delegar, tá? Não é necessário que delegue, mas pode delegar, tá? Então, lembrem-se muito bem dessa parte e a gente finaliza aqui algumas questões sobre esse tema que cai bastante e exige da gente, né, dos concurseiros, dos candidatos, que leiam muito e decorem aí basicamente esses artigos sobre competências, né, competência privativa e exclusiva, competência do caso dos municípios, né? Também essa parte aí de competência concorrente e comum, tá, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like aqui no nosso vídeo, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E lembrem-se, na descrição do vídeo vai estar aí o link para vocês estarem baixando um resumo da temática de funções essenciais à justiça, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!